prometido, a gente vai fazer revisão na nossa aula de hoje. Vamos passar por cada um dos slides e aí vamos rever algumas coisas que são importantes vocês lembrarem, tá? Nós vamos começar, então, falando por verbo gustar. A gente vai lembrar algumas coisas sobre ele, conceito, estrutura, a conjugação, para que vocês consigam estudar mais tranquilamente para a prova de vocês. Comecemos, então, pelos usos do verbo gustar, tá? A gente vai utilizar o verbo gustar para expressar gostos pessoais, tá bom? E lembrem que em espanhol ele se conjuga de maneira diferente dos outros verbos. Embora vocês possam ver por aí ele conjugado igual aos outros verbos, nesse primeiro momento vocês precisam aprender essas duas primeiras estruturas que eu vou falar com vocês, beleza? Vamos então agora falar da estrutura. A estrutura, ela é um pouco diferente na hora da conjugação, tá bom? A gente sempre vai utilizar um pronome complemento que vai indicar a pessoa, tá bom? Esse pronome complemento se refere à pessoa e aí esse pronome vai vir antes do verbo, lembrem disso, tá bom? E o verbo, que no caso é o verbo gustar, vai concordar com o complemento da frase e não com o sujeito, beleza? Lembrem disso. Agora a gente fala então da conjugação do verbo gustar, tá bom? Nós vamos utilizar aqui primeiro a estrutura de frase para vocês entenderem e aí a gente relembra qual é a conjugação, tá? Lembrem que dentro da frase a gente sempre vai ter essa ordem, sujeito, o pronombre complemento, né? O verbo gustar e o complemento da frase. Então a nossa frase sempre vai ter, não sempre, né? Mas na maioria dos casos ela vai ter essa estrutura, tá bom? E aí, nós temos aqui a estrutura propriamente dita das frases com o verbo gustar. Nessa primeira coluna aqui, nós temos os sujeitos, né? Lembrando que os sujeitos aqui, na primeira e na segunda pessoa, mudam um pouco, porque eu não vou falar a yo e nem a tu, eu vou usar o mi e o ti. Lembrando que esse mi aqui com acento, né? Porque o mi sem acento é pronome possessivo, né? Mi caça, por exemplo, é sem acento. Aqui, para indicar o sujeito, a primeira pessoa do singular, eu preciso colocar esse acento. Na segunda coluna, eu tenho os pronomes complementos, que a gente falou lá na estrutura, tá bom? São os pronomes que se referem aos sujeitos, que vão dizer de quem que eu estou falando, né? De quem é que gosta de alguma coisa. E por fim, aqui na terceira coluna, a gente tem as duas conjugações do verbo gustar com a sua respectiva explicação. Lembrando, a gente utiliza gusta no singular com um complemento singular de frase e um complemento que seja verbo. Se o meu complemento for singular ou se ele for um verbo, eu preciso utilizar gusta, tá bom? E se o meu complemento de frase for plural, eu utilizo gusta, tá bom? Então, lembrem disso aí na hora de fazer a prova, por exemplo, que nós vamos ter questões para completar frases, igual a gente fez os nossos exercícios. Lembrem também do seguinte, aqui, esse pronome, né, o sujeito lá no início da frase, ele é opcional, justamente porque o pronome complemento, cada pessoa tem o seu. Então, não tem como eu escrever, por exemplo, me gusta salir e eu estar me referindo a outra pessoa que não a mim, tá bom? Esse me, então, é só da primeira pessoa, o te só da segunda e por aí vai. Cada sujeito tem o seu pronome. Lembrem também que, diferente da língua portuguesa, aqui a gente não vai usar a preposição de. Aqui a gente não vai falar me gusta de alguma coisa, como português a gente fala, eu gosto de sair. Em espanhol não existe essa preposição de no momento que a gente usa o verbo gustar, beleza? Agora, a gente fala um pouco sobre expressão de opinião com o verbo gustar. Vamos falar também sobre estrutura, como é que funciona e ver algumas diferenças entre a língua portuguesa e a língua espanhola, tá bom? Quando a frase falar que alguém gosta de alguma coisa, tá bom? Lembrem o seguinte, em português, se eu falar eu gosto de sair, se alguém concordar comigo, vai dizer eu também gosto de sair, né? Ou se a pessoa for discordar, eu não gosto. Em espanhol, nesse caso, é um pouco parecido. Olhem aí a frase. A Ana le gusta ir al cine. Para concordar, eu vou usar a palavra também.
tá? A mim também me gusta ir al cine. E para discordar, eu vou usar a palavra não, muito semelhante ao português. A mim não me gusta ir al cine. Lembrando sempre que eu uso essas palavras, repito o final da frase e tá tranquilo. A única adaptação que eu preciso fazer é no sujeito, né? Porque afinal de contas eu estou falando de mim na hora que eu expresso a minha opinião. Pois bem, quando a frase indica que alguém não gosta de alguma coisa, já é um pouco diferente. Porque no português eu diria, eu também não gosto de alguma coisa. Aqui em espanhol, essa expressão também no, que seria, né, uma tradução aí literal do que a gente fala no português, ela não existe, tá bom? Se eu tenho uma frase em que a pessoa diz que não gosta de alguma coisa, para concordar com essa frase, ou seja, para dizer que eu também não gosto de alguma coisa, eu vou precisar dizer que a mim tampoco me gusta ir al cine, dormir, sair, o que quer que seja que a frase esteja falando, tá bom? E aí, para discordar, ou seja, para dizer que eu gosto de alguma coisa, aí sim vai ficar parecido com o português. Eu vou dizer, a mim sí me gusta ir al cine. Seria como dizer no português, pois eu sim gosto de sair, de ir ao cinema, tá bom? Então, as nossas expressões aqui de opinião, elas vão acontecer dessa maneira. É importante prestar atenção à estrutura, porque embora a gente tenha coisas semelhantes, né, ao português, algumas coisinhas se diferenciam. E aí, se a gente não trabalha o nosso cérebro para fazer essas diferenciações, provavelmente a gente erra, porque a gente vem o tempo todo pensando em português, e aí na hora que a gente chega aqui no espanhol, a gente quer trazer as estruturas do português. Então, eu vou pedir que vocês esqueçam um pouco das estruturas que vocês conhecem na língua portuguesa para pensar, para liberar a mente a pensar da forma que o espanhol traz a estrutura para vocês, tá bom? Aqui a gente tem alguns outros verbos que a gente pode expressar também o gosto e a opinião. E eu coloquei mais ou menos numa escala de importância, tá bom? Sendo que o encantar é como gostar muito e o odiar é gostar nada, tá bom? Então a gente tem aí numa escala, né? O normal, né? O mediano é o apetecer ou gostar, ou seja, gosto, normal. E aí, de um nível acima, a gente tem gustar mucho, e o primeiro deles é o encantar, ou seja, eu gosto demais, tá bom? E aí, puxando para o nível de não gostar, eu tenho o no gustar, que é normal, né? Não gosto. Depois eu tenho um que aumenta esse nível de desgosto, né? Que é o no gustar nada. A mim não me gusta nada despertar-me temprano, por exemplo, né? Acordar cedo. E aí, o último nível aí é extremo, odiar. A mim me odia, não sei. Enfim, vocês colocam aí o que vocês pensam que na vida de vocês não gostam de jeito nenhum. Tá bom? Então, aqui são verbos que vocês também podem utilizar e eles se conjugam da mesma forma, tá bom? Do verbo gustar. Eu vou utilizar as duas formas, singular e plural, lembrando que singular para complementos singulares e para verbo, e o plural para complementos plurais, beleza? Dessa forma aí a gente conjuga e não tem erro, a gente faz da mesma forma do verbo gustar. Agora, então, nós chegamos ao nosso último slide, a última parte da nossa revisão. Lembrando que o conteúdo dessa última parte que nós vimos é esse que está aparecendo aí. Partes de la casa, sus muebles e objetos. A primeira coisa que a gente falou, então, era de las habitaciones, né? Nós tínhamos aí salão, comedor, dormitório, quarto de banho e cocina, que são, respectivamente, sala de estar, sala de jantar, quarto de dormir, banheiro e cozinha. Lembrando que aqui nós tínhamos um falso amigo que eu pedi que vocês tivessem atenção. Em espanhol, nós chamamos de habitaciones, o que em português nós chamamos de cômodos, tá bom? Então, quantos cômodos tem a sua casa? Aqui nós vamos falar quantas habitaciones hay en tu casa, tá bom? Essa palavra cômodo do espanhol que a gente vai ter vai ser só um sinônimo de confortável. Então, cuidado na hora de usar essas duas palavras, beleza? Então, no dormitório, nós tínhamos esse vocabulário aí, né? E eu pedi a atenção de vocês a
lâmpada e bombilha. Por quê? Lâmpada era abajur, tá bom? E bombilha era lâmpada, né? Tá lá no teto, tal. Então, a lâmpada tiene uma bombilha. Por exemplo, o abajur tem uma lâmpada. Então, é mais um falso amigo no vocabulário de dentro do dormitório que vocês tinham que prestar um pouco mais de atenção. Ainda dentro do vocabulário do dormitório, a gente tem uma outra palavra que vocês precisam prestar atenção. Olhem lá a terceira palavra, almohada. Quando a gente olha essa palavra, automaticamente o nosso cérebro quer fazer a gente pensar em almofada. Mas almofada não tem nada a ver, tá bom? Almohada, travesseiro, e esse almofada, né, a gente usa lá no sofá e tal, corrim, em espanhol, tá bom? Então prestem atenção aí nesse vocabulário também. Lá no quarto de banho, estava tranquilo, né? Nós tínhamos todo esse vocabulário. O que eu pedi para vocês prestarem atenção era nessa primeira palavra, né? O que era a pia do banheiro. Em espanhol, lavabo. Porque lá na cozinha, a pia da cozinha vai ter um outro nome. Então, por isso eu pedi para vocês prestarem atenção nessa palavra também. Tínhamos mais algumas palavras aí, né? Com atenção para lixeira, que tinha duas opções, vertedero ou basureiro, vocês poderiam utilizar. E finalizávamos com peine e espejo, que eram também duas palavras que respectivamente significavam pente e espelho en el cuarto de banho. Por fim, aqui nós tínhamos lá cocina, tá bom? Tínhamos algumas palavras para vocês prestarem atenção, né? Horno para forno e micro-ondas, normal também a tradução. Então, prestassem aí atenção nessas duas palavras para vocês não confundirem e não escreverem errado. Mas, na próxima parte, tinham algumas que vocês precisavam prestar atenção. Por exemplo, barrilha e bacia, que são coisas diferentes, tá bom? Então, um lava-barrilhas, por exemplo, é um lava-louças, uma máquina de lavar louça. Barrilha é louça, não tem nada a ver com a vasilha que a gente faz lá a marmita, coloca a comida, tá bom? Vocês precisavam prestar atenção nisso aí, além de prestar atenção na palavra escoba, que não tem nada a ver com escova, tá bom? É vassoura. Então, cuidado aí com os falsos amigos dentro desse nosso vocabulário. E, para finalizar aqui, nós tínhamos esse vocabulário, né? Cuchara, tenedor, servilleta, tranquilo. Finalizar a parte que não tem falsos amigos, porque na próxima vocês vão ver que já aparecem alguns falsos amigos, tá bom? Olha só, prestem atenção nas 4 últimas palavras. Cubiertos, talheres, tá bom? Não tem nada a ver com cobrir, não tem nada a ver com isso do português, tá bom? E as 3 últimas palavras, elas são totais falsos amigos. Vocês estão vendo lá a última, baço, e aí a gente tende a querer pensar, é o vaso, então é o vaso sanitário. Não, é um copo, tá bom? Assim como taça e copa, porque a taça del espanhol, xícara em português, e copa será uma copa de vino, então uma taça do português, tá bom? Prestem muita atenção nessas palavras. A minha dica é prestem atenção nesses falsos amigos aqui do vocabulário de partes de la casa. Nós tínhamos também el salón, né, com algumas palavras aí diferentes, alfombra para tapete e sillón para poltrona. Nós tínhamos, então, palavras tranquilas, né? Aqui também, corrim aparece novamente, que foi a palavra que eu falei para vocês que significava almofada. E aí nós tínhamos outras partes, né? Que vocês tinham que prestar atenção no seguinte, balcão e terraça, tá? Balcão, varanda, então não tem nada a ver com o balcão lá da cozinha, por exemplo, tá? E além disso, nós tínhamos essas palavras aí também, prestando atenção a desván e sótano, que troca o significado, tá bom? A gente tende a pensar que sótano significa sótão, mas não é. Troquem aí o significado, tá bom? Desván é sótão em português e sótano é porão aqui na língua portuguesa, beleza? Assim, então, a gente finaliza a nossa revisão. Tem exercícios para vocês fazerem, façam para que vocês tenham dúvidas e assim vocês possam me perguntar
eu tirar a dúvida e vocês fazerem a avaliação de vocês com sucesso, beleza?